Porque a autoestima, Jaque, ela é a arma do adolescente para ele poder dizer não às coisas que vão aparecer na vida dele. Tem crianças que os pais cobram tanto nota, né? Sempre a nota mais alta. E essa criança, quando se forma, não tem uma carreira de sucesso. Então, assim, eu crio e educo minha filha para ela ser uma boa pessoa. Para ela ter um emocional equilibrado. Se ela tiver 10, vou ficar feliz pra caramba. Mas se ela passar de ano sem ficar em prova final, tá valendo. Pra que tem que ter essa pressão desde 10 anos de idade, sabe? Eu acho que a gente tem que dar peso ao que tem peso. O que é mais importante? Ela passar com 10 ou ela ter amigos bacanas? Ou ela ser respeitosa? Ou ela se comunicar muito bem? Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E a nossa convidada de hoje é uma educadora parental. Ela vai falar sobre vários assuntos sobre adolescência, relacionada à adolescência. Eu acredito que é um assunto muito importante para você e para muitas pessoas que precisam compartilhar dessa comunicação. Vou apresentar para vocês agora Viviane Carnevale. Seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Eu me chamo Viviane Carnevale, eu tenho 56 anos. E eu fiz uma transição de carreira há 2 anos atrás e migrei para a educação parental. Eu tive minha filha com 45 anos. Uau, que legal! E aí eu entendi que a educação que eu recebi, embora tenha sido bem bacana, não era o suficiente para educar um filho no mundo de hoje. E aí comecei a estudar e vi que esse conteúdo poderia também servir para outras famílias. E aí eu enveredei realmente pela educação parental para me aprofundar, né, e poder orientar outras famílias na condução da educação, do desenvolvimento, de forma harmônica, respeitosa. E é um prazer estar aqui, porque a educação parental não é ainda uma profissão regulamentada, mas a gente está correndo muito atrás para que seja, porque existe uma demanda real na nossa sociedade. Os pais estão sem tempo, ou são muito permissivos ou são muito autoritários, e a educação parental é aquela linha do equilíbrio, sabe? E a gente precisa multiplicar isso. Então, a gente está torcendo muito para a profissão ser regulamentada e a gente poder expandir cada vez mais, porque é necessário. Prazer estar aqui. Mas você sempre trabalhou na área da educação e migrou para a educação parental ou veio de uma área nada a ver? Então, minha formação é na área de educação. Eu fiz magistério, depois me formei em educação física, só que depois eu fiz direito, não cheguei a me formar, faltou um pouquinho, não cheguei a me formar, e o comércio me engoliu. Então, eu fui comerciária por muitos anos, eu tive equipes muito grandes e trabalhei muitos anos no comércio. Quando eu tive a minha filha, eu estava numa multinacional, ainda na linha de frente do comércio, e eu via minha filha 15 minutos por dia. Nossa. E isso me deu uma dor profunda, porque eu não tive uma filha com 45 anos para vê-la 15 minutos. E ter ela com 45 anos foi um planejamento seu? Não. Eu casei com 35, fui começar a tentar com 39, e aí apareceu uma infertilização, uma infertilidade, quer dizer, e eu precisei fazer fertilização. Eu tive o apêndice supurado, e eu descobri que 90% das mulheres que têm apêndice supurado ficam com problema de infertilidade, porque o apêndice acaba grudando. Ah, uma informação eu não sabia. Eu também não sabia, eu só soube porque aconteceu. E aí, realmente, eu tive esse problema, e aí fui correr atrás de fazer a fertilização. Na primeira não deu certo, na segunda, graças a Deus, deu, e eu tive a Antônia. Então, tudo mudou na minha vida. Não fazia mais sentido eu ter uma vida tão atribulada no comércio, que eu tinha 2 dias de folga no mês para ficar com ela. Então, eu mudei tudo, sabe? Na minha licença maternidade, já comecei a pensar no que eu ia fazer, porque não cabia mais aquele ritmo. Aí, quando eu voltei, logo depois eu saí dessa empresa, abri uma marca de roupa infantil feminina, e aí o universo infantil, o universo das famílias entrou na minha vida de forma avassaladora. Depois, migrar da loja para a educação parental foi uma coisa quase natural, porque eu já orientava as famílias como dona dessa marca. Você se descobriu já ali, né, no meio do caminho. Então, a educação voltou, né? Eu comecei na educação e depois ela voltou. E agora eu me encontrei. Realmente, eu acho que é o meu propósito. Tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomo, todos os cursos, tudo.
eu penso no que vai ser melhor para minha família e para as famílias que eu ajudo. E hoje eu estou a gente fala assim, ó. Você vê se está fazendo a coisa certa quando você pensa. Se você tivesse nos seus últimos minutos de vida, era nisso que você queria trabalhar? Sim, era nisso que eu queria trabalhar. Então, eu entendi que é o meu lugar. E aí, agora, eu estou tentando mostrar para o mundo isso, né? E que bom que você seja uma voz aqui, que você possa espalhar todos esses ensinamentos, tudo isso que você aprendeu para as famílias, para as pessoas, para que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar o mundo de uma forma melhor, né? A gente sabe que cada dia as coisas estão mais difíceis, mas assim também como existe o lado ruim, existe o lado bom e existe muitas pessoas boas, capazes Sim. e com conhecimento para ajudar os outros. Então, eu quero que você fique à vontade para espalhar todo esse conhecimento aí, falar sobre adolescentes. A sua filha está com quantos anos agora? Ela está com 11. Então, você está nessa fase do pré, né? Dentro da educação parental, você tem alguns nichos de especialização. E eu resolvi me especializar em adolescência porque eu sempre entendi que os adolescentes não são bem vistos, né? Os pais acham que a adolescência chamam de aborrecência. Ah, eu não gosto dessa palavra. Eu também não gosto. E aí eu fui me especializar nisso porque eu falei, cara, não pode ser assim, né? Deve ter ali algum viés que a gente possa seguir e que tire o adolescente desse estigma, sabe? Eu não tive uma adolescência conturbada, como eu ouço as pessoas falarem. Então, se eu não tive, é possível que outros não tenham. Então, eu comecei a me especializar nisso. E realmente é uma paixão. E como minha filha está na pré-adolescência, muita coisa eu já uso e já aplico na educação dela, né? E para mim é maravilhoso, porque eu, com certeza, sou outra mãe diferente do que eu já fui por ter estudado e por estar estudando, né, a educação parental e a fase da adolescência. Muitos pais acham que é assim mesmo. Ah, essa fase é assim mesmo. Não é assim mesmo. Pode ser muito melhor. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, a gente tem que quebrar alguns ciclos aí e rever, sabe? A geração de hoje, ela precisa de explicação. Não sei, eu sou mais velha que você, mas você pode ter ouvido isso. Você vai fazer uma pergunta para os pais e os pais falam assim, isso não é coisa de criança. Uhum. Né? Você não tem idade para isso. Hoje em dia, se você fala isso para uma criança, ela vai aqui. Ela vai saber o que ela quer através do celular. Se você não der a resposta, você ela vai buscar de formas diferentes até. E, às vezes, a forma que ela vai usar não é a forma como você ensinaria. Ela vai aprender de uma forma talvez errada, ou com alguém que era uma pessoa que você não gostaria, entendeu? Ou vai aprender mais do que ela tem maturidade para entender, e aí já aprende de forma conturbada. Aproveitando esse gancho aí, então, eu queria te perguntar qual dica você daria para os pais, justamente nesse sentido, né? Como a gente veio de uma criação onde muitas das vezes a gente não poderia ficar perguntando muito, hoje é o contrário, eles perguntam demais, eles têm informações na palma da mão, como você falou. Então, assim, para os pais que muitas das vezes são desafiados a alguns tipos de pergunta que nem eles sabem como vão falar com os filhos, qual seria a forma mais tranquila e prática para que isso não feche um relacionamento, né? Porque, de repente, hoje a criança está perguntando, mas se o pai e a mãe não respondeu da forma que ele gostaria de entender, ele vai se fechar cada vez mais. E aí se fecha cada vez mais nas telas e vem toda essa dificuldade que a gente sabe que existe. Qual a maior dica que você daria para um pai e para uma mãe hoje em dia? Se existe um período exato de perguntar, uma idade certa, como seria? Então, as curiosidades vão mudando, né? E hoje em dia o acesso é muito maior, né? Por isso que falam que essa geração está complicada, porque eles têm conhecimento de coisas que antigamente não tinham. Então, esse acesso traz a curiosidade. Então, não tem idade certa. A hora que o filho chegar com a pergunta é porque ele está curioso. Então, é a hora de você responder. Aí, você vai responder na medida que você acha que a idade dele permite que ele saiba. Por exemplo, mamãe, como é que nascem os bebês? Você não precisa falar, você não precisa falar a todo o processo, mas uma técnica que existe é falar assim, como é que você acha que nasce? O que você sabe sobre isso? E a partir do que ele te fala, você complementar um pouco mais, de acordo com o entendimento da idade, né? Você falar um pouquinho mais. E aí, quando você termina de explicar, normalmente ele vai
mostrar que ele está satisfeito, né? Ou vai te fazer mais alguma pergunta. Vamos supor que ele te faça alguma pergunta que você não está preparado para responder, porque isso acontece, né? Aí você vai falar assim, olha só, qual é o nome do seu filho? É Lucas. Lucas, fala assim, olha só, Lucas, eu vou pesquisar essa pergunta que você está me fazendo, porque eu quero te responder da melhor forma possível. A gente pode esperar um dia ou 2, eu vou pesquisar e vou trazer essa resposta que você está me perguntando. E aí você tem tempo de elaborar na sua cabeça que tipo de resposta você vai dar para ele, mas é você que vai voltar nessa pergunta e dar a resposta que teu filho buscou. A gente não precisa ter resposta para tudo. Existem momentos que você pode ficar sem a resposta, mas você tem que voltar e dar a ele a solução, né? Não esperar que ele busque de outra forma. Tem que vir de você. E isso é muito bacana, porque cria o elo, o vínculo e a confiança. Minha mãe fala comigo sobre tudo. E isso é muito bacana, porque justamente os problemas da adolescência, os maiores conflitos vêm dos pais que não criam esse vínculo. Dos pais que têm tabu de falar de alguma coisa. Por exemplo, todo mundo sabe que o adolescente se masturba. Né? Principalmente os meninos. Menina ainda tem um tabu, mas os meninos se tocam. Todo mundo sabe. Mas a mãe, vou falar de forma genérica, tá? Mas a mãe, normalmente, quando o filho está muito tempo no banheiro, fica: o que você está fazendo aí? Sai desse banheiro. Gente, já sabem o que ele está fazendo ali. Então, assim, se tiver esse respeito, o filho também vai trazer para eles assuntos ligados à sexualidade, que é um outro tema que é um tabu gigantesco. Então, assim, precisa ter um olhar diferente sobre isso. A gente precisa se lembrar da nossa adolescência para a gente poder dirigir e apoiar a adolescência dos nossos filhos. Então, assim, a gente precisa rever certas coisas, sabe? Não é porque os nossos pais fizeram com a gente e eu cresci bem, funcional, que isso vai valer para minha filha. Tem coisas que agora não se aplica mais. O não, por que não? Por que eu não posso fazer? Não, por que não? Porque eu estou mandando. Essa geração não aceita mais isso. Essa geração, você tem que falar o não, diferente do que muita gente pensa, que você tem que deixar a criança fazer tudo. Não é assim. Você tem que falar um não, mas você tem que dar a ela um motivo. Não, porque eu não estou segura com isso. Posso ir no shopping sozinha? Não, não pode. Mas por quê? Porque eu não fico segura, eu fico nervosa, porque acontece muita coisa. Então eu prefiro que você não vá. Quando você crescer mais um pouquinho, a gente volta a conversar sobre isso. Mas agora eu não me sinto segura. É um não. Só que é com uma explicação. E dá trabalho. Explicar dá trabalho. Mas é a nossa função, é a nossa principal função depois que a gente se torna mãe, né? Tem que ser o nosso melhor trabalho. Então, você tem que dar explicação, porque senão ela vai achar que você não deixou porque você... Por N motivos, né? Ou porque você quer deixá-la triste. Não. A coisa que mais dói na gente é a gente ter, às vezes, que falar um não. Mas a gente sabe por que a gente está falando. E se a gente sabe por que está falando, por que não deixar que o filho entenda, né? Até... falando para ilustrar, minha filha vai amanhã no primeiro show da vida dela. E eu deixei ela ir com a mãe de uma amiga e a amiga. Só que agora, com a proximidade do show, eu tô nervosa. Porque é um show grande. E eu fiquei um pouco nervosa. Então, estou tentando controlar isso em mim, tá? Que é uma coisa que a gente tem que controlar também. E hoje, quando eu levei ela para a escola, eu fui falando para ela. Como ela se comportar, né? Fui falando para ela sobre marcar o ponto de encontro, fui dando dicas que me deixem segura de que ela sabe o que tem que fazer. Lógico, eu estou confiando na mãe também, mas tipo assim, para ajudar a mãe da menina a tomar conta delas, né? E aí ela sabe que isso é confiança. Ela sabe que eu confio nela para ela fazer determinada coisa. E ela se imbui dessa responsabilidade, mesmo com 11 anos. Ela fala, não, entendi, mãe. É isso, tá. Falei assim, quando você tiver que andar de mão dada, não é você andar de mão dada com a Alice, que é a amiguinha. É de mão dada com a mãe da Alice. Sabe? É você de um lado e a Alice do outro. Eu fui falando para ela também se sentir segura, porque eu não sei como é que ela vai se comportar quando abrir o portão e ela vê que tem milhares de pessoas no estádio, entendeu?
Então, eu estava explicando isso para ela. Falei, não pode beber muita água, senão você vai querer fazer xixi. E aí, quando você fizer xixi, vão ter que sair as 3 para fazer xixi. Quando você voltar ao seu lugar, não é mais aquele. Aí, eu estava explicando um monte de coisa para ela, mas eu já fui a um show pela primeira vez. Então, eu peguei essa experiência e passei para ela. E quando eu fui ao show da primeira vez, os meus pais não fizeram isso tudo comigo. É normal que a gente também tenha as nossas inseguranças, mas eu não posso deixar que isso me paralise diante das coisas que ela vai fazer, né? Até vi a Fernanda Montenegro falando que, embora ela tenha mais de um filho, ela foi a mãe de primeira viagem para a Fernandinha, porque ela tinha 2 filhos depois para tomar conta. Então, para a Fernanda, ela foi mãe de primeira viagem. E é sempre assim. Embora você tenha 1, 2, 10 filhos, para o 10º filho, você vai ser mãe de primeira viagem daquela criança. Porque cada criança é diferente, né? Isso aí. Essa é a individualidade que a gente tem que respeitar enquanto pai e mãe. Agora é minha vez. Mesmo tensa, sabe que vai dar tudo certo, né? Tem confiança, tem que ter confiança. Na educação que a gente dá, nos conselhos que a gente dá. Então, aproveitando esse embalo, te perguntar como fazer para os filhos eles entenderem que consentimento e limites devem ser expostos sem constrangimento, né? No caso, né? A gente sabe que a gente precisa impor alguns limites, mas sem aquele abuso. Como que a gente faz com que eles entendam isso? Então, existem dois contextos, né? Da gente impor o limite para eles, que eles precisam entender que quando a gente faz muito por questão de segurança. Então, a gente tem que trazer isso para a realidade e explicar. Até usei o exemplo de posso ir ao shopping? Não me sinto segura. No shopping tem um monte de gente que pode pegar você e botar você num canto e você, de repente, ser sequestrada e você falar mesmo. E tem que botar a questão da segurança para entender que não é porque você não está afim que ela vai ao shopping, é porque tem uma questão de segurança importante e tem a questão da criança colocar o limite em alguém. Isso eu acho que é importante. Limite do corpo, limite de brincadeira. Por exemplo, todo mundo sabe que nas escolas tem muito bullying, né? O bullying, muitas vezes, ele começa com uma brincadeira. A criança é chamada por um apelido e, às vezes, ela finge até que gosta, mas ela não gosta. Aquilo está enchendo o potinho dela de raiva, de medo. E ela tem que saber falar, pode parar com essa brincadeira que eu não estou gostando? Isso é impor limite. Ou procurar um adulto e falar assim, professora, estão fazendo uma brincadeira comigo que eu não gosto, você pode tomar alguma atitude? Isso é muito importante, né? Porque aí ele mesmo sabe o limite, né? A criança mesmo vai saber seus próprios limites. E assim, deixar que a criança, tente resolver suas questões, né? Porque a coisa que mais acontece é a criança não impor esse limite, ir para casa com aquela angústia de não ter conseguido parar o que estava sendo um motivo de medo ou de desconforto para ela e falar para os pais. Aí a mãe vai no dia seguinte na escola e tenta defender. Toma a frente. E o filho não aprendeu com isso. Ela pode até resolver essa questão, mas o filho continuou sem saber impor os limites. Quando a gente fala de corpo, por exemplo, a gente comete um erro muito grande, né? A gente, eu, você e todo mundo. Criança chega na casa de alguém e você fala assim, vai dar beijo ali na fulana, dá um abraço no ciclano. E a gente acha aqui no Brasil que isso é educação. Não é educação. A educação é seu filho cumprimentar as pessoas, o seu filho falar bom dia, boa tarde, beijar e abraçar quem ele tem a vontade de fazer, né? E você entender que ele foi educado, sim, que ele falou com as pessoas do jeito dele. Mas ele ser obrigado a beijar e abraçar, por exemplo, não é o correto. Porque isso é consentimento, é o corpo dele. Ele não está com vontade. E tem criança que é mais fechada e não tem essa facilidade, né? Tem criança que vai chegar e vai fazer de boa e tem criança que não gosta já. Com certeza. E outra coisa, se seu filho chega, se o Lucas chega, cumprimenta todo mundo e de repente uma pessoa ele não sente vontade de abraçar e beijar, sua orelha tem que ter uma pulguinha atrás. Por que ele não quis abraçar e beijar aquela pessoa? E você, de repente, começar a observar um pouco mais a relação que seu filho tem com aquela pessoa. Isso pode ser porque 80% dos abusos infantis são feitos por pessoas conhecidas da família. Infelizmente. Né? São avós,
padrastos, tios, primos. Dói falar isso? Dói muito. Eu tenho certeza que a gente não consegue imaginar alguém da nossa família fazendo isso com um filho nosso, mas é a realidade. Então, quando seu filho chegar num lugar e não tiver um approach, um vínculo com alguém, não quiser abraçar e beijar, só observe. Mas obrigue seu filho a cumprimentar, mas não abraçar e beijar. Isso é consentimento. Então, assim, a gente tem que respeitar os limites da criança, a gente tem que dar os valores, né, de educação, mas não obrigar. E aí ele vai entender. Quando alguém fizer uma brincadeira que ele não gosta, ele vai falar assim, eu não gosto dessa brincadeira, não gostaria que você fizesse. E aí você pode explicar isso para o seu filho. Quando alguém fizer, você fala, não gosto. Se você continuar, eu vou falar com a professora. É isso que eu ia falar com você agora. A importância também da gente falar para as crianças, né, sobre os limites, sobre até onde pode e não pode, ensinar ele que as pessoas não têm direito de mexer no corpo, né, de certos tipos de atitudes que a criança já consegue perceber que aquilo ali não é legal. Então a gente também precisa ensinar os nossos filhos, porque infelizmente é como você falou, né, a gente acha que isso nunca vai acontecer, mas isso aí infelizmente está mais natural do que a gente imagina. É muito comum. Então, muito ensinar comum. a criança também, eu vejo também que tem pessoas que fazem músicas, né? Músicas que falam já sobre isso. Eu acho isso super interessante, que a gente precisa... Ensinar os nomes corretos das Isso. partes íntimas. Ensinar que ninguém pode pegar naqueles lugares. Né? Isso tudo é consentimento, sabe? Isso tudo... No outro dia, já tem algum tempo, um amigo da minha filha passou a tarde com a gente em casa e ele foi fazer o número 2 e pediu para eu limpar ele. E eu já estudando a educação parental, eu fiquei muito insegura, porque se ele não faz isso sozinho, talvez não fosse o ideal ele ir para casa de outras pessoas. Sim. Porque na minha cabeça passou assim, eu sei o que eu vou fazer, mas eu não sei se ele pedisse isso em outra casa, como fariam, entendeu? Então, assim, isso até um alerta que eu quero dar. Se a criança ainda não tem condição de fazer determinadas coisas sozinha, ela não tem que ir para casa de ninguém. Nem para dormir, nem para passar o dia, nem para ficar mais tempo, entendeu? Só de quem você tem extrema confiança. E aí a gente vai dando esses limites. Ninguém pode pegar aqui, ninguém pode fazer isso. E ela também, quando vai crescendo, vai tendo o direito de consentir ou não. Né? Desde brincadeiras até realmente posicionamento com o corpo, porque depois isso vira um padrão, entendeu, Jaque? Se ela deixa as pessoas fazerem com ela coisas que a deixam confortável, corre o risco dela, quando crescer, também deixe, por exemplo, um namorado fazer alguma coisa com ela sem ela conseguir dizer que não quer. Isso vira um padrão. Para agradar o outro, eu deixo fazer aquilo que o outro quer fazer, mesmo que eu me desagrade. Então, a gente tem que ensinar aos nossos filhos que antes você ficar chateada comigo do que eu ficar chateada de ter permitido que você faça algo comigo ou em mim que eu não quero. Que fique chateada você. Eu falo muito essa frase para minha filha. Eu falo, antes ela ficar triste do que eu, filha. É assim que a gente tem que tentar explicar, entendeu? E ensinar. É a forma mais correta, né? Mas muitas das vezes a gente quer sempre, porque meu filho é educado, é isso e aquilo, e acaba deixando fluir mais do que deveria. Nessa idade também, que os nossos filhos têm, pré-adolescência e adolescência, as amizades são muito importantes para eles. São quase importantes quanto a família. Dói ouvir isso, mas é real. E, às vezes, os próprios amigos, têm alguma atitude com os nossos filhos que eles se ressentem, eles ficam tristes. E aí é legal você falar assim, o que você sentiu? Quando o Lucas fez isso com você, o que você sentiu? E aí deixar minha filha falar o que ela sentiu. E aí você questionar, é legal um amigo fazer isso com outro? É legal você ficar triste com essa amizade? Não. Aí ela começa a entender o que é uma amizade saudável e o que é uma amizade tóxica. Trazendo a reflexão. Na reflexão. Por exemplo, tem uma menina na escola que ela já teve vários problemas com essa menina. E aí, quando ela me descreve o comportamento da menina, ela sempre fala assim, tem dias que ela chega que ela tá um amor, tem dias que ela chega que ela não cumprimenta ninguém, briga com todo mundo. É assim que ela descreve. Aí eu expliquei para ela, quando ela estiver bacana, quando ela estiver legal, você vai, brinca com ela e coisa e tal. E quando ela estiver desse outro jeito, você nem chega perto. Né? E ela tem um problema de impor limites nessa menina. Agora, não tanto. Já está aprendendo. Mas o tempo todo, eu fico sinalizando. Mas ela te deixou triste de novo? Pô, mas será que essa amizade é bacana?
Será que é essa menina que você quer botar na sua rodinha e ser amiga? Uma pessoa que toda hora deixa você triste? Porque a amizade tem que ser legal. Tem poucos dias que eu falei assim pra ela. E quando você tiver um namorado, se eu ver você chorando toda hora por causa do namorado, eu vou achar esse namorado não é legal. Porque namorado não é a pessoa que faz a gente chorar. Namorado tem que fazer a gente sorrir. Para ela já ir entendendo que se está dando sofrimento, talvez não seja o relacionamento certo, nem de amizade e nem o relacionamento amoroso, quando ela tiver idade para isso. Né? Então a gente tem que ir desde já. Ah, mas eu não vou falar de namorado. Não, vou falar lá na frente. Eu estou projetando. Tá construindo ali também, né, no caráter mas ela dela. tem que entender que as relações que a gente tem são para somar, são para serem bacanas, né? E não para me causar desconforto e sofrimento. Então, as amizades são muito importantes para isso. E aí entra o limite, entra tudo que a gente tá falando, né? Uma coisa importante que eu queria te perguntar é sobre essa fase aí da mudança do corpo, né? Começa a transformação, e aí não é só do corpo, é da mente. E aí tem todo o incentivo das redes sociais. Até uma psicóloga tinha vindo aqui comigo falar sobre a pré-adolescência, e ela falou que a influência das telas, elas também ajudam a criança a ter uma puberdade precoce, né? O acesso à informação que elas têm. Então, assim, o que você diria num todo sobre essa fase? Não vai caber num podcast só. A gente vai ter que fazer assim um mês. Mas Não eu vou tentar sintetizar, né? Sobre mudança de corpo. Enquanto pai e mãe, a gente precisa pesquisar quais são essas mudanças, o que incomoda mais, para a gente poder apoiar os nossos filhos nessa transição, né? Por exemplo, tem criança que dá cheiro, então isso você tem até que antecipar. Talvez seu filho não veja nisso um problema, mas você sabe que se ele for para a escola e ele tiver com CC na escola, que os meninos vão fazer bullying com ele. Então, para evitar, você fala, olha só, a sua higiene é muito importante nessa fase, porque você vai começar a liberar hormônios, isso vai te dar cheiro, pode dar chulé, pode dar CC, você tem que cuidar da higiene. Para você já minimizar os impactos de um possível bullying com ele na escola. Então, tudo você, por exemplo, quando o menino está tendo pelo, a menina começa a crescer pelo na axila, a gente já tem que ir tomando precauções, mesmo que ela ainda não se incomode, mas você já antevendo o que pode acontecer, você já ir tomando precauções e explicando mesmo, olha, agora você vai ter mais pelo, você pode ter espinha, e explicando o que vai acontecer para ela já entender. Com as meninas, a gente fala sempre da primeira menstruação, a gente já prepara, porque aí começa, fulana já ficou mocinha, ciclana já ficou mocinha. Aí na cabeça... Quer saber? Na cabeça, daqui a pouco sou eu. Então, a gente já leva sempre um absorvente dentro da sua bolsa, que pode acontecer na escola. Então, assim, a gente já prepara e já explica. Então, essa mudança do corpo é uma coisa que a gente tem que encarar com naturalidade. Só que nessa transição, pode ser que a mudança não seja favorável para eles. Por exemplo, o cabelo muda, a voz do menino muda muito, aí às vezes ele fica incomodado. A gente tem que explicar que isso é uma transição. Essa voz que afina para depois engrossar não é a voz que ele vai ter quando for adulto, mas a gente tem que explicar que isso vai acontecer. E, basicamente, a gente tem que trabalhar muito a autoestima desse adolescente. Porque a autoestima, Jaque, ela é a arma do adolescente para ele poder dizer não às coisas que vão aparecer na vida dele. Muito bom. Por exemplo, se você está num grupo que está todo mundo querendo fumar um baseado e você, como adolescente, tem a autoestima bem resolvida, você sabe o seu valor, você gosta de quem você não vai se sentir ameaçado ou pressionado a aceitar algo que você não quer. Você vai falar assim, você vai continuar naquela roda, vai falar assim, não, passa aí, tô fora, não quero não. Você fica ali e não faz, porque você é bem resolvido, sabe? E a autoestima, ela não está ligada à aparência, ela está ligada à construção do seu conceito, de como você se vê. Eu não preciso do baseado para afirmar a minha personalidade. Se os meus amigos precisarem disso para achar que eu sou uma pessoa legal, não são amigos. Entendeu? Então, quando você fortalece a autoestima do adolescente, ele é capaz de dizer não de boa. Ele
diz e acaba sendo até uma pessoa que exerce uma liderança porque sabe se colocar e não aceitar porque o bando está indo, sabe? Então, a autoestima é um valor, que precisa ser Um pilar potencializado. É um bem... pilar. Precisa ser potencializado. E aí vale a pena você valorizar aquilo que a pessoa faz, por exemplo, e não aquilo que ela. A beleza. Beleza é efêmera. Você hoje está bonita e amanhã você pode estar com, sei lá, com o cabelo pintado de uma cor que não te favoreceu. Então, se a criança cresce em cima do pilar da beleza, se um dia lhe faltar beleza, ela vai achar que ela não tem mais nada. Então, você tem que valorizar os talentos, você tem que valorizar as tentativas, você tem que valorizar coragem. Por exemplo, é uma coisa simples, muito banal. Eu, quando era criança, eu não experimentava comidas. Aliás, até hoje, eu não experimento. Eu tenho muito problema com comida. Ih, eu também tenho. Então, É, isso aqui vai dar outro podcast. eu tenho muito problema. E minha filha experimenta tudo, Que maravilha. tudo. E eu falo assim para ela, cara, você é muito melhor que eu. É impressionante essa coisa de comida, de você querer experimentar uma comida até feia ou exótica. Ela fala, eu quero, mãe, eu quero experimentar. Falando, gente, isso é maravilhoso. Aí eu falo assim, eu fico tão orgulhosa de você ser assim. Isso é fortalecer a autoestima dela. É com um detalhe, mas é nisso que a gente fortalece, né? Outra É coisa. sempre sinalizando os pontos fortes que a Isso, criança possui, né? lógico, lógico. Por exemplo, o dia que ela se arruma mais, ela fala assim, mãe, hoje eu tô bonita. Eu falo assim, filha, você tá até mais caprichada, mas para mim você é bonita todo dia, sabe? Todo dia você tá linda. Beleza. Aí a gente vai num parque, ela vai num brinquedo que é muito radical, eu falo, gente, você é muito corajosa, porque eu também tenho medo. Você é muito corajosa, eu fico tão feliz de você ser corajosa assim, porque ela vê que ela tá se fortalecendo em coisas da vida. Não é só aparência, sabe? É também a aparência, mas é tudo. Ela estudou e tirou 8,5. Tem pai que briga com a criança. Eu falo, gente, 8,5 é um notão. Tô feliz. Estudou sozinha, tirou 8,5? Beleza, tá tranquilo. Para que eu vou cobrar minha filha de tirar 10 se eu não era uma aluna de 10? E daquela matéria que ela tirou 10, será que isso vai servir para ela na vida? Tem crianças que os pais cobram tanto nota, né? Sempre a nota mais alta, e essa criança, quando se forma, não tem uma carreira de sucesso. Uhum. Então, assim, eu crio e educo minha filha para ela ser uma boa pessoa, para ela ter um emocional equilibrado, para ela poder lidar com as coisas da vida com equilíbrio. É isso que eu. Se ela tiver 10, vou ficar feliz pra caramba. Mas se ela passar de ano sem ficar em prova final, tá valendo. Para que tem que ter essa pressão desde 10 anos de idade, sabe? Eu acho que a gente tem que dar peso ao que tem peso. O que é mais importante? Ela passar com 10 ou ela ter amigos bacanas, ou ela ser respeitosa, ou ela se comunicar muito bem. Anteontem ela foi ao cinema com a mãe de uma amiga, eu deixei ela na porta do cinema, depois fui buscar. Aí a mãe da amiga falou, Viviane, mandou até um áudio, falou, Viviane, eu preciso te dar parabéns. A Antônia se comunica tão bem, ela fala tão bem, parece até que ela é mais velha. E realmente ela se comunica bem. Aí, e isso para mim é importante. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, a Karina elogiou você, falou que você se comunica muito bem. Ela ficou toda vaidosa, falou assim, e eu fico feliz, sabe por quê, filha? Aí tem um desfecho. Sabe por que eu fico feliz? Porque comunicação é uma coisa que a gente precisa em qualquer profissão. Se você quiser ser lixeira e você se comunicar bem, você vai ser uma lixeira melhor do que os outros lixeiros. Ela, por que você falou lixeira? Eu falei, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E eu falei, porque é uma profissão também. Aí ela entendeu o quanto isso é importante. Para mim, esse elogio é muito maior e me dá muito mais orgulho do que um 10 numa prova que de repente ela decorou, entendeu? A certeza de que você está construindo ali junto com ela um Isso aí, caráter para o futuro, isso aí. né? E uma habilidade que eu também sou orientadora vocacional, né? Nessa minha trilha de adolescência, Ah, legal. eu também fiz educação vocacional, orientação vocacional. Então, assim, comunicação é uma habilidade que todos os empregadores buscam. Porque você precisa saber se comunicar para você ser bem visto, para você vender seus projetos, para você ser bem atendido, para tudo. Né? Se você for uma liderança, você precisa fazer com que os seus liderados entendam o que você está falando. Então, assim, para mim,
foi o melhor elogio que eu pude ouvir dela. E eu fico feliz. Estou fazendo um bom trabalho. Mas isso não quer dizer que eu possa sentar e esperar só o barco continuar. Não, é um trabalho diário, todos os dias. Né? Todos os dias a gente tem algo a melhorar. Todos os dias a gente precisa observar nossos filhos. Todos os dias a gente tem que ver quais são os pontos fracos que eu estou deixando passar, porque eu também deixo passar. Sim. Eu também não sou perfeita, não. Eu estou buscando isso, né? E eu vou buscar até eternamente. Mas, assim, eu acho importante a gente olhar para os nossos filhos e ver, sabe? E hoje o que a gente vê, Jaque, é que tem pais que não conhecem seus filhos. E aí, se os pais não conhecem seus filhos durante a infância, quando chegar na adolescência, aí mesmo que não vão conhecer. Porque se você não criou esse vínculo durante a infância, na adolescência, que eles já têm um período de um pouco mais de reclusão, né, que eles querem ficar mais sozinhos, porque eles estão querendo entender quem eles são. O que você pensa da vida é o que você passou para o Lucas. Mas quando ele tiver 13, 14, ele vai querer questionar o que você passou para ver se é aquilo que ele acredita mesmo. E por isso que tem os embates. Às vezes chega nesse ponto que ele vai falar, não, minha mãe estava errada nesse sentido. Não é isso que eu acredito. E tá tudo bem, porque ele está desenvolvendo o pensamento crítico dele. E não é algo contra você. Sim. Ele só está entendendo quem ele é no mundo. E aí vocês precisam ter conexão para você chamar ele e falar, vamos conversar sobre isso? Mas os pais acham que o que a gente passa é aquilo, pronto, acabou, e a criança tem que aprender daquele jeito e não pode questionar. Uhum. E aí, por isso que dá esse desgaste durante a adolescência, que eles começam a questionar algumas coisas e, às vezes, os pais passaram sem solidez. Passaram por passar. Então, quando o adolescente questiona, os pais não conseguem nem ir adiante com a decisão, porque eles mesmos não sabem por que eles ensinaram Só aquilo. replicaram. Só replicaram. Exatamente. Então, quando você faz as coisas de forma intencional, você também tem uma segurança na hora de mostrar. Mãe, por que você faz isso? E aí, como você fez de intenção? Por isso, isso e isso. E aí você explica. Mas você precisa ter o vínculo para ele se sentir confortável de vir questionar, né? E precisa ter a tua solidez de ter feito aquilo de uma forma pensada e não apenas replicada porque você foi criada dessa forma. Não pode comer leite com manga. Eu cresci falando, não pode comer leite com manga. Estava comentando isso ontem. Mas eu não sei porque... Quer ver uma coisa? Essa foi ótima, aprendi no outro dia. Vendo uma pessoa... por que a gente faz tim-tim? Por que a gente faz tim-tim? Você sabe dizer? Não. Pois é. Tim-tim, a gente faz assim. Mas antigamente era com força. Para o líquido do meu copo passar para o seu. E se você tivesse posto veneno no meu copo, você beberia. Que isso? Olha, não sabia. Isso. Mas é porque a gente... por isso, é isso que eu estou falando. A gente repica sem saber, sabe? Aí a gente só vai multiplicando aquele assunto sem entender por quê. Aí quando eu aprendi sobre isso, falei, gente, que máximo, realmente é verdade. Depois o hábito se manteve, só que não fazem mais com força e virou um símbolo de brinde, né? De comemoração, desejando boas coisas. Mas lá atrás teve um sentido, né? E era feito com ímpeto, pro líquido se misturar. Então, se você não bebesse depois, eu ia falar, não, se ela não bebeu, eu também não vou beber. Que loucura. É isso. Mas a gente tem que entender para poder ver se cabe repicar ou não, né? Então, aproveitando, a gente já está perto de acabar. Eu falei para você que pena, era rápido. Eu queria que você só desse uma pincelada, que está sendo falado muito sobre essa série da adolescência, né? O que você pensa nesse sentido, né? Como educadora parental, você já assistiu? Já assisti. Já comentou, né? Na verdade, eu assisti e deixei até marcado quando a Netflix fosse lançar para eu ser uma das primeiras a assistir mesmo. Eu acho que quem está assistindo a gente, se tem filho, criança ou adolescente, tem que parar o que estiver fazendo em algum momento e assistir essa série. São 4 episódios de 50 minutos, então é uma série que dá para maratonar. Você assiste ela em 3 horas e pouco. E sem dar spoiler nenhum, embora eu acho que a internet já está dando spoiler de tudo, mas eu preciso falar que o que chama atenção nessa série é que a gente se identifica com alguns erros que a família do menino tem na história, porque são coisas que a gente faz na nossa casa e que a gente pode
está correndo o mesmo risco que os pais da série correram. Então, assim, quem não assistiu tem que assistir. É uma série atual, não é uma história real, mas é a realidade De muitos, né? do que está acontecendo hoje. E é uma série que tomou essa proporção justamente pela identificação que a gente tem da família ser uma família comum, do menino ser um bom menino, dele não estar no mundo e sim dentro de casa, e assim mesmo aconteceu o que aconteceu ali naquela história. Então, é importante que as famílias vejam e reflitam sobre isso, né? Porque sempre cabe fazer uma transformação. Aliás, em falar em transformação, a gente está produzindo o segundo seminário, né, Desafios Familiares, que vai ser no bairro do Recreio. O seminário foi feito em cima dos maiores conflitos que existem na educação de crianças e adolescentes. Então, todos os temas que vão ser abordados lá são temas que os pais têm um desconforto, que os pais têm mais dificuldade e vão ter especialistas debatendo esses temas. Esse seminário está sendo planejado com muito carinho, para mães iguais a nós, né? E para profissionais que trabalham com educação e saúde mental. Vai ser dia 17 de maio, como eu falei, no Recreio. E a intenção da gente é colocar o Rio de Janeiro nessa rota de eventos da parentalidade, sabe, Jaque? Porque quem estuda esse tema, sempre é preciso se deslocar, normalmente, para São Paulo. Então, a gente que não tem uma rede de apoio para deixar filho e tem o custo, né, financeiro de ir, o deslocamento, tudo isso. Então, a gente quer botar o Rio também nessa rota, sabe? Porque a gente vive numa cidade enorme, uma metrópole cheia de demandas e a gente quer levar as famílias nesse evento que eu tenho certeza que a pessoa não vai sair do mesmo jeito que entrou. Muitos temas muito importantes vão ser abordados lá, com dicas práticas, orientações práticas, e vai fazer a diferença nas famílias, provocando uma grande transformação. Perfeito, não. Espero vocês lá. Vocês não podem perder, né, gente? E deixa eu te falar, tem algum livro, alguma coisa, alguma leitura que você indicaria para eles? Eu sei que você tem o seu, né? E você não trouxe. Da próxima vez a gente traz o nosso aqui. Mas tem algum que você indicaria? Então, um livro que está sendo muito falado é Geração Ansiosa. Aí tem vários. Eu li um essa semana que, para mim, caiu como uma luva. É Como Educar os Filhos Compassivamente. Fala, basicamente, sobre a gente ter muito mais paciência com o filho do outro do que com o nosso, sabe? E caiu, para mim, no melhor dia que poderia cair. Porque realmente tinha acontecido uma situação na minha casa em que eu fui super impaciente e aquele livro parece que bateu na minha cara. Então, assim, tem muitos livros, porque as pessoas que estão hoje na educação parental, elas são muito estudiosas. A gente não para de se atualizar, de evoluir, de buscar. As escolas que tem são poucas, mas são escolas boas, muito boas, que dão um preparo muito bom profissional. Então, assim, livros a gente tem uma pilha. Inclusive, a gente compra mais do que a gente tem capacidade de ler. Mas hoje eu indicaria esse, Geração Ansiosa, que fala muito sobre a adolescência e as redes sociais. Né? Então, eu acho que é bem importante que os pais tenham acesso a essa leitura. Agora você fala suas redes sociais e o seu livro, o nome do seu livro, né? Educação Positiva é um livro colaborativo. É um livro em que eu fiz um capítulo falando sobre a autoestima do adolescente. Quem gostou do tema que a gente falou aqui, então, vai ter mais detalhes no livro. Tem. Né? No livro tem tudo sobre autoestima, autoconceito e autoimagem, que são coisas diferentes e que fazem sentido os pais entenderem para poderem apoiar os filhos. Minha rede social profissional é _Viviane Carnevale. Todos os dias eu coloco ali conteúdos sobre adolescência, educação, relacionamentos em geral. Eu também faço uma mentoria para pais que estão em desalinho na educação dos filhos ou pais que estão atravessando algum desafio específico. Eu tenho uma mentoria de 10 sessões e ajudo esses pais a lidarem com isso. Então, isso é muito importante. Às vezes, os pais não buscam ajuda porque acham que é um sinal de fraqueza. Não estou sendo uma mãe suficiente, como é que eu vou buscar ajuda? Gente, para mim isso é um sinal de força e inteligência. Para que eu vou esperar dar errado para ver que eu não agi a tempo? Se tem profissionais preparados para te ajudar a pegar na sua mão e falar, vamos junto resolver isso aqui? Então, eu acho que a gente buscar
essa ajuda é uma prova de inteligência, uma prova de que sua família importa para você. Você não precisa esperar dar errado para chorar depois. Prevenir, né? Prevenir, cuidar. Isso também é amar, isso também é mostrar que você está ali cuidando. É isso aí. Então, me sigam lá no _ Viviane Carnevale e eu espero voltar aqui para a gente falar muito mais, talvez um dia inteiro, pois né? Eu amei o papo, eu tenho certeza que o público também vai gostar muito. E, assim, vocês tiverem dúvidas, quiserem falar algumas coisas, porque, assim, eu tô com a cabeça fervilhando aqui de pergunta ainda. Ai, meu Deus. Coloca na descrição aí que a gente já separa para um próximo momento, porque eu acho que é um assunto muito importante, precisa ser falado, precisa ser conscientizado. E assim como eu tô saindo com vários insights aqui, eu tenho certeza que vocês também. Então, se inscrevam no canal, comentem aí, compartilhem com outros pais que precisam saber dessas informações. Vamos levar essas informações para o mundo. E vamos no seminário, hein, gente? E vamos no seminário, isso tá aí. Bom. Deixa só pra gente fechar, já que a gente falou tanto da adolescência, dos pais, eu queria que você deixasse uma frase para o adolescente, que de repente ouvisse agora aí. Jaque, não é pro adolescente. Eu acho pro ser humano. É para qualquer ser humano. Isso. Eu tenho essa frase num adesivo na porta de entrada da minha casa. Seja você a diferença que você quer ver no mundo, sabe? Ai, eu amo essa frase. É do Gandhi. A gente tem um hábito muito ruim de olhar para a vida do outro, julgar o outro. É sempre, né? A gente consegue ver os erros do outro e às vezes não vê o próprio. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, sabe? A gente tem que fazer a diferença na nossa família, na nossa vida, sabe? Prestar atenção ali. Na nossa comunidade, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Eu não quero que o mundo mude. Como é que eu quero que o mundo mude se eu não mudo? Então, eu começo em mim. Eu vou ser a diferença. Então, eu acho que essa frase é a frase até que eu assinava meus e-mails, porque, para mim, ela é um mantra. É onde eu me espelho e onde eu me aterro também. Eu falo assim, é isso aqui. Quando eu tô... É isso aqui. Eu que tenho que ser a mudança. Às vezes, até num relacionamento de casal. Você acha que o seu marido tem que mudar. Muda você, que a partir da sua mudança, ele muda. Você muda ele. Então, é isso. Seja você a diferença, a mudança que você quer ver no mundo. Essa é a frase. E para as mães aí, no meio de tantas informações que foi dada nesse momento, e aí a gente carrega tantas coisas, tantas incertezas, culpas, dificuldades, num todo aqui, o que você diria? Eu acho que a gente tem que se cobrar um pouco menos, sabe? Eu acho que a mulher está muito sobrecarregada. Vamos ter uma palestra sobre isso também. Ah, que legal. Eu amo esse assunto. A mulher está muito sobrecarregada. A gente tem que se cobrar um pouco menos. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parte do jeito que é possível fazer. E que naquele momento, para aquela situação, você fez o seu melhor. Né? E parar de se comparar com... aquela influencer que acorda às 5, às 6 já malhou, às 7 já tomou vitamina, às 8 já foi para o trabalho com o cabelo feito. A gente se compara o tempo todo. Né? Como é que você vai falar para o seu filho não se comparar se você se compara? Eu acho que a gente tem que entender o nosso papel, tem que entender a nossa evolução e fazer o que está a nosso favor. A gente tem que parar de se culpar. Sabe? E é por esse excesso de culpa que faz a mulher ficar tão cansada, tão estressada, doente, né? A saúde mental da mulher não está legal, porque a gente se cobra demais. Eu acho que a mulher tem que ser mais light. Eu também falo muito sobre isso e sobre se cuidar. É importante a gente parar e se cuidar, né? Porque aí a gente consegue cuidar melhor dos outros. Isso. E o autocuidado é muito importante. Muito importante. A gente sempre fala assim, quando seu filho está doente, você marca o médico já no dia seguinte. Você fica doente, fica esperando ficar boa. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar primeiro da gente para a gente poder cuidar melhor da nossa família. E parar de se cobrar. Fazer o que tem que ser feito do jeito que você tiver para fazer. Sabe? E é isso. Então é isso, Viviane, eu amei, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado também. Eu adorei. Espero voltar outras vezes. Eu tenho certeza que a galera vai querer que você volte outras vezes. Foi um prazer. Igualmente. Eu queria só perguntar para você assim, uma palavra que você resumiria, né, esse encaixe que você teve, né, esse vislumbre aí de estar fazendo mesmo a diferença na educação parental, que você definiria, que você falaria assim, essa me resume. Eu acho que é evolução. Né? Evolução, porque eu não consigo. Tudo que eu tenho estudado está me tornando melhor como pessoa e como mãe. Então, essa evolução está fazendo bem
ao meu relacionamento com a minha filha, ao meu relacionamento com o meu marido e a mim. Porque toda vez que eu consigo ajudar outra família, isso me traz uma gratidão muito grande. E falando um pouco de espiritualidade, né? Eu acredito em Deus. Então, assim, eu acho que Deus não planta um sonho no seu coração se você não for capaz de realizá-lo. Então, assim, esse sonho foi plantado no meu coração. Uma coisa que eu não tinha pensado, não é uma coisa antiga, uma coisa nova. E eu realmente sinto que, através desse sonho, eu estou ganhando a força necessária para continuar evoluindo e fazer realmente que a educação parental chegue a mais famílias e ajude famílias e transforme adolescentes e pessoas. Eu estou confiante de que eu faço parte disso. E eu quero te parabenizar por isso, porque você é uma mulher de 56 6 anos e há pouquíssimo tempo se identificou na sua missão de vida. Então, assim, isso também mostra que nós somos exemplos independentes da nossa idade. Com certeza. Porque muitas das vezes, muitas mulheres se limitam e falam, mas eu já estou velha para fazer isso, eu estou velha para voltar a estudar, passei da idade. Ninguém passa da idade. A idade é enquanto você está viva, enquanto você respira, enquanto tem ar. Então, parabéns, porque com certeza hoje você está sendo exemplo para várias mulheres que podem estar se questionando aí por quê, né? Ai, por que eu parei então se ela continuou e se ela no auge dos seus 50 e poucos anos ela já se identificou, né, com isso? Primeiro que quando eu acho que a gente está produzindo, a gente parece que para um pouco no tempo, né? Tipo, eu me sinto tão atuante, tão jovem, que a idade às vezes eu nem acho que tenho 56. Mas eu sei que tenho, né? Mas, assim, eu acho que enquanto você tem sonhos, enquanto você alimenta seus sonhos, você pode concretizá-los, sabe? Então, eu acho que a gente tem que correr atrás daquilo que faz diferença na nossa vida e não ficar pensando em coisas pequenas. Para mim, a idade é uma coisa pequena. Somos muito maiores do que isso. É muito maior, eu acho. Então é isso. Obrigada, tá? Obrigada a vocês. Gente, Tchau, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui. Conto com vocês para compartilharem, passar esse conteúdo para mais pessoas. E te aguardo no próximo episódio. Vem com a Jaque.